Bom dia, estão me ouvindo bem? Esse microfone prega umas peças às vezes. Tudo bom, gente? Bom dia a todos. Queria cumprimentar, especialmente os convidados. Vocês são muito bem-vindos. Que vocês se sintam em casa, tá bom? Queria continuar pensando nesse tema do Natal. Como o Lucas disse, é difícil competir com o que já foi apresentado aqui, mas o meu melhor acho que eu posso tentar fazer, né? Quando eu pensei na mensagem para a gente refletir aqui hoje, eu fiquei pensando muito sobre o que significa o Natal e muitas reflexões e muitas coisas que a gente costuma pensar nessa época, né? Nesse fim de ano. É apenas um calendário, talvez, né? Para muitos é apenas a lua, né? O sol deu uma volta em torno eu não sei, né? Vocês viram que alguma coisa lá não. Mas, de fato, a gente tem o hábito de fazer planos por causa disso. Ainda bem que eu não sou professor de matemática nem física, mas tudo bem. Mas o fato, gente, a reflexão que eu queria trazer é o quanto a gente tem tido a oportunidade, por causa desses eventos, por causa do que tem acontecido, de refletir, de repensar na nossa vida. E nos últimos anos, isso tem sido uma tarefa mais desafiadora, não é? Talvez 2020, 2021 tenha sido um ano talvez que não tenha te afetado tanto, mas em algum nível, em algum aspecto, a sua vida, o seu trabalho, né, o seu estudo, talvez, os seus relacionamentos foram afetados, né? Existe um grupo de pessoas em que a gente precisou se distanciar, às vezes concordando ou não, e talvez existe um grupo de pessoas, aqueles mais próximos, que talvez você tenha ficado confinado, né? Tenha ficado com uma maior intensidade. E o nosso hábito de fazer planos, eu creio que não mudou, né? Nós somos insistentes, ainda que em algum período, eu não sei se aconteceu com vocês, mas teve um grande período desse ano e do ano passado em que eu simplesmente não podia fazer planos. Eu tomava decisões conforme as coisas iam surgindo, conforme a demanda, né? A gente fazia um plano. Para quem não sabe, eu sou professor, e o planejamento é muito importante na nossa área, e a gente tem uma expectativa, olha, eu vou ter um ensino, eu tenho uma matéria, eu tenho um conteúdo, e na minha área talvez mais, né? Eu dou aula de educação física. Então, eu vou usar a quadra, eu não vou poder usar a quadra, né? Como será a próxima semana? Né? Então, a possibilidade de fazer esses planos me afetou bastante. E pensar nessa impossibilidade, isso me trouxe desconforto, isso me trouxe algumas ansiedades, algumas preocupações. E na mensagem de hoje, né, eu queria trazer uma reflexão, porque a gente tem esse hábito, né, por mais que a gente tenha expectativas que muitas vezes são frustradas, eu queria pensar numa mensagem, eu queria trazer hoje uma reflexão, através da Bíblia, sobre como isso não acontece com o nosso Deus. Apesar de a gente viver nessa ansiedade, às vezes, com medo, né, pensando no planejamento, será que vai dar certo ou não? Isso é uma condição nossa, isso é um problema nosso, né? E graças a Deus a gente pode descansar em um Deus que é soberano, um Deus que não é pego de surpresa, né, como muitas vezes eu fui. Então, pensando nessa mensagem, eu queria trazer uma reflexão a partir da Bíblia. Eu selecionei um texto, e talvez alguns aqui perguntem, né, mas, poxa vida, será que a Bíblia é confiável? Né? Um texto muito antigo, né, foi copiado, foi traduzido, né? A gente tem uma mensagem aqui, será que ela é atual para os nossos dias? Né? E, assim, eu precisaria de um outro momento para, talvez, trazer uma mensagem falando sobre o assunto, sobre a confiabilidade da Bíblia, mas eu queria só introduzir, tá bom? Porque acho que é importante para a nossa reflexão, porque existe uma ciência que a gente analisa documentos antigos. E essa ciência, ela tem alguns critérios, né? Ela pega documentos, ela se preocupa com as datas desses documentos, ela se preocupa com a coerência, né? Se uma parte desse documento entra ou não em contradição com uma outra parte. Ela se preocupa também com a coerência externa. Se esse documento ele é validado por uma carta, por um outro documento, ou por um achado arqueológico. E uma coisa que é impressionante, quando a gente aplica esses critérios para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver, a gente tem dados impressionantes. A gente começa a descobrir o quanto ela é confiável
em todos os critérios já conhecidos por essa ciência, né, pela historiografia. E isso, além, né, isso para não falar do testemunho de vida, né, quando a gente observa pessoas, né, que podem dar o seu testemunho, de mostrar, né, o seu caminhar, a sua vida, né, isso é uma coisa que a gente pode experimentar. Né, e a mensagem de hoje também é isso. Eu não queria simplesmente trazer algo que legal, que conhecimento, que teoria interessante. Eu queria trazer uma mensagem, uma reflexão que pudesse ser confiável, mas que fizesse sentido, que a gente possa aplicar nas nossas vidas. O texto que eu selecionei é um texto muito interessante, que fala muito, eu entendo que ele, de certa forma, pode resumir um pouco a mensagem central da Bíblia, falando sobre os nossos tempos, falando sobre o que a gente tem vivido. O texto seguinte, está em Gálatas 4, de 4 a 7. Diz assim, falando sobre a soberania de Deus na história. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e este Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. A ideia que eu queria pensar nesse texto, traz algumas reflexões, traz algumas coisas muito interessantes. Quando a gente pensa nesse termo, a plenitude dos tempos, ou a plenitude do tempo, é um termo bem interessante que fala muito sobre a soberania de Deus, sobre o controle dele na história. Né? Um pouco daquilo que eu pensei na introdução. Será que Deus foi pego de surpresa? Será que Deus está fazendo um tipo de plano B, né, por causa de algum acontecimento? Mas, de fato, quando a gente olha para a história, quando a gente olha para aquilo que esse texto chama de soberania, né, de plenitude dos tempos, a ideia é de um planejamento em que chegou o tempo certo. Né? A ideia é que, imagina que eu tenho um plano, e esse plano contém algumas etapas. Então, eu faço uma etapa, faço a outra, e quando as primeiras etapas foram satisfeitas, então chegou o momento para eu executar o meu plano, chegou a plenitude do tempo, chegou o tempo certo. Não é? E quando a gente olha para a história, né, eu queria citar algumas profecias do Antigo Testamento que apontavam, que mostram o quão preciso, o quão poderoso o nosso Deus. Né? A ideia é que a gente perceba esse Deus soberano, ele não apenas previu, ele não apenas teve uma informação sobre o futuro, mas ele agiu na história segundo o seu plano, segundo os seus propósitos, que são sempre bons. Pensando nesse texto aqui, é um texto um pouco comprido, mas ele é muito interessante. Ele é uma das profecias que fala, que demonstra o controle e a soberania de Deus sobre os tempos. Nessa passagem, lá do livro de Daniel, o rei Nabucodonosor teve um sonho, e ele ficou abalado. Né? Então, ele é o soberano da nação, o soberano da maior nação que existia na época. E ele tem um sonho e fica perturbado. Né? E o texto diz que ele procura os sábios, ele procura aqueles mestres segundo os seus princípios lá, e pergunta sobre a interpretação desse sonho. E ninguém dá a resposta, ninguém poderia saber. Né? E o texto vai contando a história até que chega Daniel. E Daniel, ele fala para o rei o sonho que ele teve e qual é a interpretação. Né? Lembrando da soberania de Deus, também em preservá-los, também em revelar a Daniel, para saber, né, para poder dar essa resposta ao rei. O texto diz assim, Daniel falando para o rei, enquanto o rei dormia, sonhou com acontecimentos futuros. Aquele que revela segredos lhe mostrou o que acontecerá. Em sua visão, ó rei, havia em sua frente uma enorme estátua brilhante, e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro, puro. O peito e os braços eram de prata. A barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços, de ferro, barro, bronze,
prata e ouro. Então o vento levou tudo, como se fosse palha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Então o texto prossegue, né? Ali no contexto, na passagem seguinte, Daniel vai explicando que aquele sonho, aquela visão que o rei tinha tido, Deus estava mostrando para ele acontecimentos futuros. E ele começa a dar símbolos, né? Cada metal ali precioso, né? Menos o ferro, né? A gente vai ver algumas características desses metais, são referências a reinos, são referências a acontecimentos na história. E ele fala, ó, o Senhor, né? Aqui a Babilônia, o Senhor é a cabeça de ouro, não é? Então a gente vai começar a ver como Deus agiu e preparou o mundo, né, para que o seu filho viesse ao mundo, para que o Natal pudesse acontecer. E algumas características desses reinos e elementos da sua cultura contribuíram, foram peças, foram etapas desse plano de Deus para que o momento perfeito chegasse em Cristo, a rocha que foi cortada. Quando a gente pensa nos principais eventos dessa época, desde o Antigo Testamento, passando pelo período que a gente chama de intertestamentário, né, que os cerca de 400 anos, do final do Antigo até o Novo Testamento, houve uma sucessão, né, de reinos que dominaram aquela região ali do Oriente Próximo. Então, quando a gente pensa no Império Babilônico, né, a cabeça de ouro, a ideia é que Deus estava trazendo juízo para Israel, e o povo foi levado para o cativeiro, e o templo foi destruído. Agora vocês imaginam, um povo que tem a sua vida centrada numa terra, centrada num templo que simbolizava para eles a presença de Deus no meio deles. Eles são levados para fora daquela terra e eles se apegam àquilo que sobra, né? Aquilo que traria identidade para eles. Então, nesse período, surgem provavelmente aquilo que a gente chama de comunidades judaicas que se organizam para estudar a lei, para estudar o texto que eles tinham, que hoje a gente conhece como sinagoga. No segundo período, a foto aí da direita, né, representa os persas, né? É interessante a gente pensar, quando a gente lê o texto, parece que é uma coisa rápida, né? Mas gerações depois, eles voltam para Israel, só que uma pequena quantidade volta, uma pequena minoria. E o Império Persa também é poderoso, e o que acontece é que o povo de Israel, os judeus, eles se espalham mais e mais por uma grande quantidade de províncias daquele império. E essa sinagoga se espalhando, né, é interessante notar que o povo chega, inclusive, a perder o idioma. Nessa época, existe uma tradução do Antigo Testamento para o aramaico, que era a língua da Babilônia. Mas o povo agora voltando, né, ele tem a possibilidade de voltar para Israel, recuperando o símbolo, né, aquele templo que simbolizava a presença de Deus no meio deles, que dava a identidade deles como povo, mas quem volta é uma pequena minoria, não é? É interessante que Deus ele vai agindo de forma que em cada província, em cada local, em cada canto do mundo, a gente poderia dizer, existe uma sinagoga, existe um povo, existe alguém com a possibilidade de dar testemunho, de ter o seu nome conhecido por todo esse vasto império. Quando os gregos vêm, não sei se todo mundo vai lembrar talvez da aula de história, né? Alexandre o Grande. Ele vem e ele conquista uma grande parte assim, do mundo, né? Ele conquista todo o Oriente Próximo e talvez, sei lá, 1/3, 1/4 da Ásia. Ele conquista o mundo inteiro. E uma coisa interessante do Império Grego, na cultura deles, é que eles impõem a sua cultura de forma a colocar a sua língua. O que acontece? Muitas gerações depois, o grego se tornou aquilo que a gente chama de inglês da nossa época, né? Uma língua universal, uma língua que todos os povos tinham a possibilidade de compreender. Então, a pessoa que nascia numa região ou outra do império, que tinha sua língua local, ele aprendia também o grego. Uma outra coisa interessante é que os gregos também colecionavam, eles tinham essa cultura da busca pelo conhecimento, e uma das características que eles fizeram, eles traduziram o Antigo Testamento para a língua grega. Agora imagina,
uma geração que nasceu e agora tinha pela primeira vez a possibilidade de ler o seu texto, de ler o texto que dava identidade àquele povo na sua língua, né, numa língua conhecida, no grego. Né? Isso foi mais uma etapa, foi mais uma preparação. E por fim, os romanos. Né? A grande diferença é que os romanos, eles ao invés de impor a sua cultura, eles assimilaram as culturas dos povos, de forma que o grego permaneceu como um idioma universal, né? E eles assimilaram muito da cultura. Tanto é que hoje, quando a gente estuda, a gente costuma dizer o seguinte, né? Vamos estudar um pouco da cultura clássica, que é a cultura greco-romana. Né? É muito difícil definir onde começa uma e termina a outra. Mas o ponto, quando a gente olha para a história, quando a gente olha para o Natal e para a mensagem de Deus, para o interesse de Deus em se relacionar com a gente, de se fazer homem e vier a esse mundo, quando a gente pensa no que cada povo, do que cada aspecto dessas culturas acrescentaram dentro do plano de Deus, imagina Jesus nascendo e os primeiros cristãos tendo essa notícia, tendo a possibilidade de pregar o Evangelho. Né? Eles podiam agora, como nunca antes na história, nesse mundo globalizado, a gente pode dizer assim, eles podiam usar as estradas romanas, andar por metade do mundo, entrar em sinagogas judaicas e ensinar em grego, né? Escrever e ensinar em grego, coisa que nunca houve precedente na história de maneira tão surpreendente, o quanto cada etapa foi favorecendo, foi contribuindo para esse plano de Deus. Até que o Novo Testamento, né, as cartas que eles enviavam, os livros que eles escreveram no próprio idioma, para que fosse universal. Né? Deus cuidou de cada detalhe para o seu evangelho, para a sua mensagem ter testemunho no mundo, e também para que ela chegasse hoje, para que hoje a gente pudesse estar aqui celebrando o Natal, cantando sobre ele e entendendo aquilo que Deus fez e tem feito no mundo. Né? Tem uma frase interessante que eu costumo pensar, né? Deus não apenas preparou um evangelho para o mundo, mas na sua soberania Ele preparou também o mundo para a sua mensagem, Ele preparou o mundo para o evangelho. Na próxima etapa do plano é ótimo, na próxima parte dessa mensagem, eu queria falar um pouquinho sobre essa mensagem, né? Qual é o conteúdo principal daquilo que a gente entende que a Bíblia tem nos falar, né? Deus nos mandou uma mensagem, Deus preparou um evangelho, preparou os meios para que ela chegasse até nós, mas qual é o ponto principal dessa mensagem? Sobre o que Deus quer nos comunicar, o que Ele quer falar para nós hoje. Então, o primeiro ponto, eu queria falar um pouquinho sobre a natureza humana. Né? A gente vai ver um pouquinho sobre o que Deus tem feito, né, e o que Deus fez por nós, mas a gente precisa entender um pouquinho sobre quem nós somos, qual é a relação que a gente tem com Deus. Esse texto, lembrando aqui, voltando em Gálatas 4, ele também fala sobre isso. Né, quando nós lemos, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher, perdão, para resgatar os que estavam sob a lei. Eu queria enfatizar esse ponto. Né? A nossa condição humana, nós podemos perceber que é necessário sermos resgatados. Não é? Existe uma condição humana que a gente tem que entender que nós temos uma escravidão, que nós precisamos ser libertados. Quando a gente pensa nessa ênfase, nesses textos, existe um aspecto da nossa cultura hoje que, às vezes, com certeza vocês já ouviram, que entra em conflito com o que a Bíblia fala sobre como nós somos, sobre a nossa natureza. Quem já ouviu aquela frase, né? Todo mundo é filho de Deus. Não é? E esse texto fala sobre a nossa adoção, né? Fala sobre um período de tempo em que nós não éramos filhos. Não é? Quando a gente pensa assim, e geralmente esse tipo de linguagem a gente usa quando a gente quer o nosso benefício. Né? Ninguém se lembra disso quando tem um dever em relação aos pais. Né? Mas, normalmente, quando a gente quer muito alguma coisa, quem já falou assim, olha, eu quero isso, sabe por quê? Porque eu mereço. Por que eu mereço? Porque eu também sou filho de Deus. Não é? Então, geralmente, a gente usa esse tipo de linguagem para se referir a uma qualidade, a um benefício, buscando o meu interesse, buscando aquilo que é o meu desejo, é a minha vontade. Mas, será que a Bíblia fala sobre isso? Será que essa é a nossa condição diante de Deus?
de maneira natural, né, a gente vai ver que a Bíblia tem uma outra informação, né, a Bíblia vai falar algo um pouco diferente. Né? A Bíblia conta a história, de maneira resumida, de como Deus nos criou com esse propósito mesmo, de termos um relacionamento íntimo, né, para refletir a sua glória. Deus nos criou, né, a gente vê a história lá de Adão e Eva, lá no jardim. Deus nos criou para que a gente pudesse se relacionar com Ele, para que essa filiação fosse uma verdade. Só que lá atrás, né, a gente conhece a história, o primeiro casal pisou na bola, né, eles pecaram, eles desobedeceram a Deus. Né, e o texto ainda enfatiza, né, eles queriam ser como Deus. Né, então, existe esse problema, né, essa separação que o primeiro casal que nos representava, eles cometeram. Mas talvez você se pergunte, né, não sei se eu estou falando apenas por mim, mas um questionamento que eu já tive é: por que eu, tanto tempo depois, por que eu preciso pagar por que Adão fez há tanto tempo atrás? Né, gente, vamos, né, uma coisa, outra coisa, por que eu tenho que pagar? E a resposta para isso é que ele era nosso representante. Tá bom? Eu trouxe essa imagem aqui do futebol, porque é uma ilustração muito forte na nossa cultura, né, e eu queria tentar aplicá-la para que a gente entenda um princípio, que é o princípio da representação. Adão, ele representava nós como seres humanos, homens e mulheres, ali no primeiro casal. A ideia é que se eu estivesse lá, eu teria pecado, eu teria falhado. E talvez um time de futebol seja bom para ilustrar, né? Na nossa cultura, a gente, não sei se vocês, mas eu só assisto futebol quando chega a Copa do Mundo. Né? E eu torço, eu queria ver o meu país vencer, ser bem representado. Só que eu, de fato, se eu entrar em campo ali para chutar uma bola, vai ser um desastre. Né? Mas é impressionante, existe um aspecto, eu não sei porquê, tá? Mas eu sinto eufórico, eu me sinto representado. Quando o Brasil ganha, né, eu torci quando o Brasil foi campeão olímpico pela primeira vez, acho que foi a penúltima Olimpíada, né, eu torci porque era um título inédito, e eu me senti contente, eu falei, poxa, que legal. E existe um aspecto da glória daquele time, daquelas pessoas que foram selecionadas para nos representar, que se aplica a nós. Né? E da mesma forma, o contrário. Quando o Brasil perdeu, né, essa foto aqui fala do 7-1 com a Alemanha, em casa, né, a maior vergonha talvez do nosso futebol, talvez do futebol no planeta, em toda a história, não é? Tomara que a gente esqueça em breve. Mas a vergonha, ela é atribuída a nós. Né? E eu vejo, às vezes, no grupo do WhatsApp, os homens muitas vezes fazem aquelas brincadeiras. Né? O Palmeiras não tem o Mundial, o Corinthians perdeu não sei para que time. E tem gente que fica nervoso. Né? A pessoa nunca vestiu uma camisa, a pessoa, né, se chutar a bola, fura, sei lá. Né? Tem gente pior que eu, inclusive, no futebol. Né? Mas o fato é que a gente se sente representado. Não é? E esse é o aspecto que eu queria trazer, porque a Bíblia usa esse tipo de ilustração. Lá no jardim, Adão e Eva, eles nos representavam. A ideia é que eles eram o modelo, eles eram os melhores de nós ali. Se eu estivesse, quando eu olho para a minha vida, esse é um aspecto interessante para a gente pensar. Se eu estivesse lá no jardim do Éden, eu teria falhado. Se vocês, desculpa, mas a gente tem que trazer essa ilustração. Se vocês estivessem lá, vocês teriam falhado. É isso que a Bíblia fala sobre nós, sobre a nossa condição, sobre a nossa natureza. Mas tá bom, talvez você tenha dificuldade em aceitar. Talvez você fale assim, nossa, Gustavo, eu não consigo aceitar, eu não estou entendendo direito. Talvez a gente não precise ir tão longe, não precisa voltar até o Jardim do Éden. Talvez a gente possa entender e observar o pecado em nós, ao observar a nossa sociedade, ao observar o nosso mundo. Não é? Uma ilustração muito interessante que eu gosto de trazer é você simplesmente ligar a televisão. Né? Aquela telinha que hoje em dia está cada vez maior, né? E mais fina. Mas se a gente ligar num telejornal, ou se você acessar uma rede social, uma página de notícias, o que a gente vai ver?
quais são o tipo de notícia, o que ela revela sobre nós como sociedade, não é? Notícia de corrupção, notícia de lavagem de dinheiro, crime, né? Cada vez mais perversos, cada vez mais hediondos, cada vez mais terríveis, né? Questões ligadas à ansiedade, né? Quantas pessoas, estava vendo alguns índices, por causa da crise, talvez, principalmente, mas o ano de 2020 foi um recorde na história de números de suicídios, né? De pessoas perdendo a vida por causa do desespero, por causa da falta de esperança, por causa de olhar para o mundo, de não enxergar saída, não é? Talvez a gente possa ver esse tipo de coisa, né, indo um pouco mais fundo. Talvez a gente não precise ligar a televisão. Talvez a gente consiga ver esse tipo de sujeira, né, essa consequência do pecado, se olhar para o nosso coração. Eu, alguns anos atrás, eu fiz esse exercício e eu não gostei. Confesso que eu não gostei. E muitas vezes, refazendo esse exercício, eu tenho vergonha do que eu encontro no meu coração. Né, pela graça de Deus que me mantém. Porque quando a gente olha para o nosso coração, muitas vezes a gente pode perceber que o distanciamento social, que hoje a gente tem um vírus para pôr a culpa, muitas vezes eu tinha por causa do egoísmo, por causa do orgulho. Né, hoje eu ponho uma máscara, né, mas muitas vezes eu estava sendo falso. Né, e há muitos anos, não estou falando de pandemia, certo? A ideia que eu quero trazer para a gente é aquilo que Deus fez, tá? Aquilo que Deus tem feito por nós, por causa da sua soberania, por causa do amor, é algo imerecido. É algo que Ele faz, não por quem eu sou, ou por causa de quem eu sou, mas apesar de quem eu sou. Quando a gente chega e entende o amor de Deus, a ação de Deus por nós, né, nós tínhamos um distanciamento social com Ele, por causa de um vírus talvez chamado pecado, e Deus rompeu isso. Deus entrou no mundo, que é aquilo que a gente comemora no Natal. Deus entrando na história para se relacionar, para morrer no nosso lugar, para demonstrar o amor dEle, né, sem que a gente merecesse. Olha o que o texto fala sobre a nossa condição humana, né, o que a Bíblia fala sobre quem nós somos. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpente goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem aonde encontrar a paz. Não têm o menor temor de Deus, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Se a gente olhar com sinceridade, se a gente analisar a nossa vida, a gente vai perceber que naturalmente, pela nossa própria natureza, a gente não busca a Deus. E o problema disso, como a gente tem visto, é que Deus, Ele é autor da vida. Deus, Ele é autor e sustentador da vida. Né? A consequência desse afastamento, a consequência desse vírus muito mais mortal, é a morte, né? É o afastamento de Deus. E nós vemos em diversas passagens da Bíblia que a morte, ela é muito mais séria do que a gente está acostumado. Né? A gente costuma pensar de maneira natural a morte como o fim dessa vida. Né? O coração para de bater, a gente para de respirar. Mas a Bíblia usa outras maneiras para explicar, né, o que é a morte. Existe a morte física, que a gente está acostumado, a morte espiritual, que é o que o texto está dizendo aqui, que ela se refere ao afastamento do homem a Deus. Né? Deus é o autor e sustentador da vida. Quando eu me afasto de Deus, a minha vida entra numa condição de pecado e consequência de pecado, que é uma ideia que é uma qualidade de vida tão ruim, que é como se eu estivesse morto, ainda que respirando e andando. Não é? E a consequência final é a existência eterna longe de Deus. Né? A consequência eterna que a Bíblia muitas vezes chama de inferno. Né? É uma coisa muito interessante. Uma vez eu falando sobre isso com uma pessoa, e a gente às vezes tem o costume de pensar nos benefícios, né, nas bênçãos. Mas a pior característica do inferno, é que Deus não vai estar lá. Né? A gente tem que olhar as coisas do ponto de vista de Deus.
A melhor qualidade do céu é porque Deus vai estar lá. Se eu não busco estar com Deus nessa vida, será que eu vou estar com Ele na próxima? Esse é o ponto, né? A morte sendo uma referência à comunhão, à proximidade, a um relacionamento com Deus. E um relacionamento que a gente vai ver no próximo ponto, que é um relacionamento que Deus busca ter conosco, né? Quando a gente entende que o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu queria pensar um pouquinho naquilo que Deus fez, né, para pagar a nossa dívida, né, essa dádiva. Muitas vezes, a Bíblia usa algumas ilustrações, e as duas ilustrações mais fortes, mais interessantes, é a ilustração de um crime ou a ilustração de uma dívida. Se a gente pensar um pouco nesses pontos, eu queria trazer, né, a imagem de uma pessoa que que comete um crime. Toma um golinho d'água. Então, vamos imaginar que eu ofenda o meu colega de trabalho. Estou trabalhando na minha escola, tem um outro professor ali, e eu falo que a matéria dele não é importante. Ou ofendo ele, você é um tralá. Xingo a pessoa. Isso tem uma certa gravidade, não é? Eu cometi um crime contra a imagem daquela pessoa. Se eu ofender o meu chefe, a situação é pior, não é? E se eu estiver diante de um tribunal e eu ofender um juiz? Né? Estou sendo julgado, aí eu chego lá, juiz, você está tudo errado, você também está, e falo um monte de coisa. A ideia, uma coisa que é interessante na nossa Constituição, é que existe uma proporção em relação à gravidade do meu crime e a gravidade, né, a qualidade da pessoa ofendida. Não é? Uma ofensa contra um juiz, contra uma autoridade, né, se eu fui parado numa abordagem policial, ofender o policial, existe uma gravidade diferente de eu ofender alguém do meu nível. E o nosso problema, mais uma vez, é que nós ofendemos um Deus que é amoroso, que é eterno e que é santo. O autor e sustentador da vida, né? O salário do pecado, o pagamento merecido pelo meu pecado, é o afastamento de Deus, né? É a morte. Quando a gente entende isso, né, a graça de Deus começa a se tornar muito mais abundante, a gente começa a perceber o quão maravilhoso é. Né? Pensando na outra ilustração, muito comum na Bíblia, a ilustração de uma dívida. Né? Imagina que eu estou dirigindo um carrinho popular, e eu vou para São Paulo, sei lá, bati o carro numa Ferrari, né? Ilustração ótima. Nem que eu venda o meu carro, eu não consigo pagar o para-choque da Ferrari, né? Não existe algo que eu consiga fazer, né? Não existe dentro do valor da minha dívida que eu consigo pagar a ofensa ou o dano que eu causei numa Ferrari. Né? A ideia é de que eu estou num tribunal, imagina, eu tenho uma dívida, né? Eu cometi um crime, mas tem pode dizer assim, como fala? Quando você comete um crime, você pode pagar uma fiança. Essa ilustração também é muito boa. Imagina que eu cometi um crime e eu tenho uma fiança, foi estabelecida uma fiança. Só que a fiança é muito superior ao valor que eu consigo pagar. Só que vem alguém e paga. Né? Essa é a ideia que eu queria trazer. Aquilo que Deus faz por nós é totalmente merecido. É totalmente algo que fala sobre a glória dEle, sobre quem Ele é. Não é? Oh, Jesus. Quando a gente pensa... Eu passei aqui, gente. Eu estou me animando e eu passei do ponto. Falei uma folha aqui sem ler. Quando a gente pensa na ilustração da graça de Deus, Deus estabeleceu no Antigo Testamento uma série de rituais, uma série de símbolos que apontavam para o Natal, que apontavam para aquilo que Cristo iria cumprir de maneira plena. Né? Essa passagem, João Batista, primo de Jesus, ele era um profeta que foi enviado para preparar, né, o ministério terreno de Jesus. Ele veio para trazer o povo a se arrepender, né, a se preparar para a mensagem do Filho de Deus, do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Né? Olha o que o texto diz. No dia seguinte,
Vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual que é a ilustração que ele está sendo aqui enfatizada? No Antigo Testamento, quando alguém pecava, existia uma série de rituais em que a pessoa levava um animal que iria morrer, que seria sacrificado. E esse animal simbolizava o inocente que ia levar a culpa do culpado. Né? Simbolizava o plano de Deus, a graça de Deus. O inocente, ele tinha ali na frente um animal que não tinha cometido pecado, e isso simbolizava a graça. Né? Ilustrava justamente, eu pequei, mas outro leva a culpa. Né? Outro leva o peso do meu pecado e morria no meu lugar. Né? E Jesus, ele assume esse papel. Né? A gente vê que isso, na verdade, era um símbolo que apontava para o que Cristo ia fazer. Nessa passagem de Hebreus, a gente vê Jesus falando sobre isso. Né? Está sendo citado Jesus falando sobre a sua intenção ao nascer, ao vir a esse mundo. Olha o que o texto diz, fazendo também essa relação do sacrifício do Antigo Testamento com a morte de Jesus na cruz. O texto diz assim: porque é impossível que o sangue de touro e de bodes remova pecados. Por isso, com essa razão, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Jesus nasceu, ele entrou no mundo com esse propósito, né? Aquela sequência de eventos que Deus estava preparando, todo aquele plano, ele culminou na cruz, na vida e na morte, né, do nosso Senhor. A gente começa a perceber, né, através da ilustração do nosso crime, né, pensando no pecado, a ideia de que foi totalmente imerecido. Né? Uma coisa interessante quando a gente pensa sobre por que o nosso Deus fez isso, né, a ilustração de que, sendo homem, esse é o ponto, Jesus, ele assumiu a forma humana, porque assim como Adão era nosso representante lá no Éden, Jesus se tornou homem para nos representar. Sendo 100% homem, ele podia nos representar e morrer no meu lugar e no seu lugar. E sendo Deus, ele pôde pagar o preço. Né? Na minha ilustração do carro, Jesus também dirige uma Ferrari. Né? O pagamento que ele faz é pleno, é suficiente e é o único que é aceito por Deus para limpar a mancha, para limpar o meu crime que foi cometido contra o Deus Santo. Quando a gente entende a dádiva de Deus, aquilo que custou para o Filho, né, a humilhação, a tortura, né, o peso da morte dele, o amor de Deus transforma, né, a nossa compreensão sobre o que Ele fez por nós tem que mudar a maneira como a gente vive, tem que nos transformar e nos fazer responder de alguma forma a esse amor. Não é? Existe um convite, né, que Deus faz para nós, que salta das Escrituras, que chega para nós hoje, que por causa da soberania de Deus, por causa de todos os eventos na história, né, apesar de quem nós somos, apesar de quem eu sou, está sendo oferecido a cada um de nós. Né? Olha o que esse texto diz sobre Jesus. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos quanto creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Existe uma oferta de filiação. Né? Lá em Gálatas falam que nós fomos adotados. Não é? A ideia da adoção é impressionante, a gente cantou sobre isso. Né? Ela fala de um filho que foi escolhido. Né? Um filho que foi escolhido, que foi adotado, que foi por iniciativa de Deus. Ele foi lá, não porque eu merecia, não porque eu podia ter alguma qualidade que Deus olhasse para mim, porque certamente eu não tenho. Esse é o ponto. Existe um convite, talvez você que esteja aqui hoje, talvez você já tenha aceitado. Né? Talvez você esteja ouvindo uma mensagem repetida, talvez você já tenha consciência, né, de que isso já tem transformado a sua vida, mas isso significa que você tem uma mensagem para transmitir. Né? Você tem um Cristo como uma imagem para refletir na sua vida. Mas talvez
se você não chegou com essa convicção aqui hoje, talvez essa mensagem tenha feito sentido para você, né? A ideia de que a gente pode se chegar a Deus e aquilo que a Bíblia apresenta como condição são duas coisas simples, né? Simples de entender, não digo de praticar, mas a Bíblia nos convida a ter arrependimento e fé, né? Olhar para a nossa condição e reconhecer que é pecador é o passo vital para entender o tamanho da graça desse Deus, entender aquilo que Ele fez por nós, para que eu não chegue com humildade, para que eu busque fazer boas ações, não porque eu quero merecer alguma coisa, mas porque eu tenho gratidão por causa do que Ele já fez, né? Para que eu possa confiar exclusivamente, para que eu possa depositar a minha fé, não em qualidade, não em qualquer obra minha, mas no pagamento suficiente do Cordeiro de Deus que morreu na cruz, para que eu possa confiar exclusivamente naquilo que Ele fez, como suficiente para pagar a minha dívida, para que a gente possa seguir por esse caminho, né? Olha o que o texto diz, para que a gente possa chegar até Deus através da fé em Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Queria terminar com uma oração, pensando nessa mensagem, naquilo que a gente tem visto. E logo em seguida a gente vai ter mais uma música, tá? O pessoal da DNA preparou e a gente vai prestigiar também, ouvir, fica muito legal. Querido Deus, Senhor Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, por aquilo que o Senhor fez, pelo que o Senhor fez na minha vida, pelo que o Senhor tem feito através da minha vida, Pai. Obrigado, Pai, porque eu não merecia, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que essa mensagem, que tudo que a gente tem ensinado, pelo que a gente tem cantado aqui hoje, para que possa fazer sentido, ó Pai, no coração de cada um aqui, para que a gente possa entender e vislumbrar a maravilhosa graça, Pai, do seu Cordeiro que veio a esse mundo, pagou o preço do meu pecado, do nosso pecado, de maneira perfeita, Pai, de maneira que a gente não merecia. Obrigado, Pai, pela vida de cada um aqui, obrigado por esse dia que a gente tem, pela oportunidade que a gente tem de cultuar o seu nome, de honrar o Senhor com liberdade ainda no nosso país, que a gente possa usar o nosso tempo e a nossa vida para a tua honra, para a tua glória. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor.